Texto que você conhece muito, que eu quero construir com você um pensamento sobre família. O mês de maio é celebrado pela Igreja Batista como mês da família, e hoje de manhã já recebemos uma palavra, e agora à noite também eu quero trazer para você um direcionamento de Deus, uma vez que todos nós somos oriundos de uma família. Pode haver mudança que houver, todo ser humano, ele é oriundo de uma família. Nossa plataforma inicial, o que você quiser dar nome, nós não vamos mudar esse nome nunca, porque família é coisa de Deus. Lucas capítulo 15, de 11 a 32, é a história do filho pródigo, da família constituída de 3 homens, que tem uma intercorrência entre eles, e eu quero tirar desse texto alguns ensinamentos a respeito da família. O tema é construtor ou destruidor da família. Construtor de pontes ou de paredes, de muros na família. É uma coisa muito interessante a gente começar já, antes de ler o texto, pensar nisso. A primeira coisa é que cada membro de uma família tem o poder de construir ou destruir essa família. Você sabia disso? Um jovem tem o poder de construir uma grande família ou de destruir a sua própria família. Um homem, uma mulher, uma adolescente, sabe? E, pasmem, mas eu vi testemunho de uma médica que recebeu uma menina de 6 anos de idade. Iria falar isso domingo que vem, mas vou adiantar. Uma menina de 6 anos de idade, que chegou no hospital, intoxicada, com medicamentos, porque tentou suicídio. 6 anos, gente. 6 anos de idade. Quando a médica conseguiu recuperar, conversou com ela e perguntou para ela: por que você tentou suicídio? Por que você tentou se matar? Ela disse assim: porque a minha família, ninguém tem tempo para mim, ninguém cuida de mim, meu irmão ainda me agride, meus pais não param em casa, e a única pessoa que me dava atenção, carinho e amor era a minha avó, e a minha avó morreu. Então eu tomei remédio para morrer, para ficar junto com a minha avó. Essa é a realidade da família. 6 anos. A gente tem que parar tudo nesse momento e pensar algumas coisas a respeito disso. Até porque, como nós ouvimos hoje de manhã, nós temos as prerrogativas celestiais para construir uma boa família. Amém ou não? 1 Timóteo 5,8 fala o quê? Aquele que não cuida bem dos seus e da sua casa, negou a fé, é pior do que incrédulo. Aquele que não cuida bem do seu casamento, que não cuida bem de sua mulher, que não cuida bem dos seus filhos, que não cuida bem do seu marido, o que Paulo fala é que não é crente coisíssima nenhuma. É só enganador, é só religioso. Porque o nosso cartão de crédito é a nossa família. Nosso cartão de crédito é a nossa família. E eu disse aqui bem bravo: não venha para cá querer ministrar aqui no altar se a sua família está em frangalhos, não, porque você não tem autoridade. E disse também da responsabilidade que eu tenho como pastor de ter uma família no altar de Deus. Vamos lá, vamos ler o texto, né? Tem tanta coisa para falar que nós vamos sair daqui 1h da manhã, amém ou não? Quando der 10 horas vai saindo um por um. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence.
e ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Esse cara, ele escolheu destruir a família dele. Sozinho, ele excluiu as pessoas que faziam parte da história dele. E chegou-se a um dos cidadãos, e havendo ele gastado tudo, verso 14, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. 17. E tornando em si, tem uma tradução que diz, e caindo em si, diz: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Repensar ou pensar a questão da família é buscar oportunidades nos desafios que se nos apresentam todos os dias na vivência do lar. Eu quero começar essa reflexão a partir de algumas definições de família. O que é família? Segundo alguns escritores, família, de acordo com a sociologia, é o único fenômeno social, além do fenômeno religioso, que se encontra em todos os tempos e em todas as culturas. Não dá para chegar de uma hora para outra e dizer que família é isso ou família é aquilo. Não tem jeito. Todos nós somos frutos de família, de acordo com a sociologia. Mas no plano de Deus, a família é uma ordem da criação. Gênesis capítulo 1, vamos ver lá o primeiro momento, quando ele criou o homem e a mulher. Porque a família é
uma economia sociocomportamental ideal. Não existe outra que se possa comparar, ou seja, ela é a origem de tudo o que se possa pensar sobre relacionamento interpessoal. Nós somos procedentes dessa ou de uma família. Para o judeu, a família sempre foi o agente integrador do grupo, o estabilizador emocional e o corretivo psicológico. Eis a razão porque para eles preservar a família era preservar a pureza do seu povo e da sua nação. E o judeu não tem problema que nós temos, não. Os judeus não têm os problemas que nós temos, corriqueiros, porque nós mesclamos nos nossos comportamentos desajustados de uma sociedade, como eu falei hoje, falida, que põe um microfone, uma câmera muito bem iluminado, uma roupinha bonitinha para cima, porque para baixo está despido muitas vezes, com chulé, querendo ensinar a mim e a você uma estrutura de vida falida. O alto índice de divórcio entre os não cristãos é de 75%, meu irmão. O índice de divórcio entre os cristãos ainda é alto, mas lá fora o pau está quebrando. Porque qual é o parâmetro que me faz pensar, eu não vou deixar minha mulher, eu não vou deixar meu marido, se eu não tenho a lei de Deus como minha regra de fé e prática? E toda desgraça, escuta, social, começa com o divórcio. Toda desgraça social começa com o divórcio. Porque eu coloquei o nome de divórcio de demônio. Ele veio para matar, roubar e destruir. Eu sei o que acontece antes, durante e depois, porque eu acompanho grande parte da sociedade que só corre para a igreja quando a coisa está ruim. Pastor, só pode atender um amigo meu porque a coisa lá está feia? É o que mais a gente ouve como pastor. E aí a gente vai ver, a gente começa a entender que a estrutura básica que deveria ter sido criada, fomentada, obedecida e estruturada não aconteceu. Agora a gente tem que trocar o pneu do ônibus andando. E aí é muito mais difícil. Porque há uma corrupção acontecendo no coração humano, de uma maneira emocional, psicológica e espiritual, de tal forma que o ser humano está tratando tudo como descartável. Esse cara fez isso com o pai. Ele falou: coroa, manda a grana que eu tenho direito aí, porque eu vou deixar, né? Vou deixar essa casa. Quem já não ouviu aqui um adolescente de 15 anos falou: vou morar sozinho? Porque a regra é tão grande aqui em casa que eu vou morar sozinho. É fácil, né? Olhando de longe, tendo tudo pago, é fácil. Quando eu olho para esse texto, a gente vai concluindo algumas coisas que precisamos rever, porque se o judeu, ele age com a família como um agente integrador de grupo, peraí, essa lei é o que nós queremos, é a lei de Deus. E a lei de Deus diz em Mateus 7, 24 e 25, todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e a coloca em prática, é comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. A lei de Deus diz em Mateus 7,12, tudo aquilo que você planta, você colhe. A lei de Deus diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e fazer tudo por ela, morrer por ela se for preciso. A lei de Deus diz que a mulher precisa honrar o seu marido e não tratá-lo como estão tratando essas feministas hoje em dia. A lei de Deus diz que um pai, uma mãe não pode criar no coração dos filhos uma perturbação, não irritando os filhos, abandonando os filhos, deixando ao ponto de uma menina de 6 anos tentar suicídio.
A lei de Deus não deixa a gente chegar a esse nível. A lei de Deus, ela é maravilhosa. Ela vai gerando e construindo relacionamentos saudáveis. A família é o lugar privilegiado em que se inicia a educação e o exercício da fraternidade, da solidariedade em suas múltiplas formas. Aquilo que se aprende na experiência familiar permanece por toda a vida. Mamãe já dizia, quem não fala isso? Papai falava isso. Não é à toa não, irmão. É aquilo que a gente está sendo fomentado desde a tenra infância. A filha está lá no hospital agora com Olivia, internada, porque ela está com pneumonia. E eu tenho certeza que agora ela está entendendo o que é ser mãe. Na verdade já está no segundo, né? Que ela também ficou com o Vicente internado. Mas só sabe bem quem é mãe quando vive esse pedaço. Só sabe bem quem é pai quando vive esse pedaço. Mas é inteligente nós que convivemos dentro de família, observar que nós não somos ETs, que a gente está convivendo em relacionamento. E relacionamento não é fácil. E aqui a gente tem muitas coisas para delinear que a gente pode crescer. Então, aquilo que se aprende na experiência familiar permanece para toda a vida, tanto de bom quanto de ruim, porque os traumas também vêm da família. E uma pessoa ferida, por exemplo, quem já fez o Veredas Antigas sabe, né? Uma pessoa ferida, vai ter agora também o Vencendo a Ira no próximo mês, precisa fazer sua inscrição também, participe, que é fenomenal. Você vai ver os problemas que ocorrem com o ser humano quando tem uma dificuldade com a paternidade. Um menino que foi abandonado, uma menina que foi abandonada, que foi machucado, que foi ferido, ele só vai conseguir ferir pessoas, porque a rebeldia de um adolescente é o eco de uma família machucada, de uma família que fere, de uma família que não é funcional. Não tem como construir bons relacionamentos ferindo uns aos outros, né? Aquilo que se aprende em família não se esquece por causa dessa experiência. Não existe uma outra oficina que se possa comparar à família na modelagem do caráter do indivíduo. Observe que tudo começa a partir da família. No caso da família cristã, a sua função é desenvolver as virtudes do homem em sua tríplice dimensão: cultural, espiritual e material. Deus criou a família com um propósito bem claro: procriação, recriação, unificação e glorificação. Esse é o projeto de Deus amplo a respeito da família. Quando a família vive para cumprir os propósitos de Deus, ela se torna o lugar da manifestação da sua glória, é o lugar mais gostoso que você tem vontade de estar. Ei, um casamento feito por um homem ou uma mulher de Deus é aquele casamento que a gente sai um cadinho perto do outro e já fica com vontade de estar perto de novo. É aquela família que quando você viaja, faz uma viagem longa, que você fica com vontade de voltar para casa. Eu tive um relacionamento antes de eu me casar com a minha esposa, estava afastado da igreja, a igreja sabe, que eu já saía da empresa onde eu trabalhava, que era no centro. Quem é da antiga que lembra, a antiga Casa Matos, saía da Casa Matos, pegava 21 de abril, Gato Preto. Pelo nome você já saca, né? Gato Preto, Cat Black. Ó, era quase todo dia. Quase todo dia. Sabe por que eu fazia isso? Porque voltar para casa
preço muito alto. Olha para mim, ter uma mulher rixosa dentro de casa, o cabra prefere ficar na rua. É melhor ficar com os bêbados. Porque a Bíblia fala que é igual a goteira. Tem. A praga não para. Ter um homem rixoso dentro de casa, que eu chamo de elefante, que só vive com a tromba. Ele não se alegra com nada. Ele não participa de nada. Ele não tem dinheiro para nada. Miserável. Como que você convive com um homem desse? Grosso, cachorro passa, ele mete o pé no cachorro, mata o cachorro com o pé. Família não é isso, gente. Mas é isso que está acontecendo. A gente poderia enumerar muitas coisas aqui, mas eu quero estudar o texto. Porque eu olho para essa palavra e vejo que Deus criou a família com um propósito bem claros: procriação, recriação, ou seja, felicidade, unificação e glorificação. Você que é casado tem um compromisso sério de fazer essa mulher que você casou com ela feliz. Você que casou com esse homem tem um compromisso de fazer esse homem feliz. Mas a gente casa e a coisa vai desvirtuando, assim, ó. O casal vai assim, e daqui a pouco um se apaixona por outra pessoa, outro se apaixona por outra pessoa, porque houve uma desconexão. Deixa eu te falar, isso é adultério. Quem entrar nessa parada de adultério aqui, a Bíblia diz que adúltero não entrará no reino de Deus. Pode ficar com seus namorados, pode casar, pode fazer o que quiser aqui na terra. Porque depois que passar o cerol, você vai ter conversa com um cara bem feio, com a camisa daquela cor. Eu não preciso nem falar, né, Felipe? Todo mundo já sabe. Não sei por quê. Vai vir com tudo. Além de arrebentar sua vida aqui, ele vai te arrebentar na eternidade. Essa é a verdade bíblica que eu não posso deixar de falar. Porque quando a família vive para cumprir os propósitos de Deus, ela se torna um lugar da manifestação da sua glória. Isso nos ajuda a compreender o porquê a presença de Deus na família é imprescindível. E se há a presença de Deus na família, algumas coisas precisam acontecer que talvez não estejam acontecendo na sua. A presença de Deus na família é imprescindível. Bernardino Conte diz: a grandeza de Deus compensa a pequenez do homem, e esta é a razão pela qual ele não se pode prescindir. É importante entendermos, cada vez que o salmista escreve, deixando mais claro para aquele que não é bem entendido, no Salmo 127, verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Está gastando tempo, energia, uma hora vai dar um quiprocó, vai dar um problema, e ruptura, perdas terríveis. Por quê? Porque o Senhor não está edificando essa casa. A gente fala de batalha espiritual quarta-feira, e são coisas que são bem chocantes, que às vezes a pessoa tem que tomar um choque de realidade para entender que quando eu perco a vontade de estar junto com meu marido, tem duas coisas: ou eu deixei de admirar esse homem por mim mesmo, porque eu estou sonhando com um homem que nunca existiu, e aí o problema sou eu e não o homem.
ou então há um mundo espiritual trabalhando contra você para destruir esse relacionamento. O homem, quando perde a vontade de estar com a mulher, perto dessa mulher, é porque ela tem um nível de estresse tão grande que o homem busca paz na casa. Isso é palestra de casais. Mas eu não posso falar de família sem falar de casamento. Então não entra para construir uma família se você não tem noção daquilo que você quer fazer dela. Porque você pode com a sua mão construir ou destruir. Veneno ou remédio. É o que nós somos na nossa casa. Veneno ou remédio? Pergunta: você é veneno ou remédio para sua esposa? Agora não. Mas em casa você pergunta: você é veneno ou remédio para o seu marido? Acerta isso. Sabe por quê? Se você botou esse bambolê aqui, ó, é para sempre. Teve uma vez que eu vi um pastor atendendo um casal, tentando ajudá-los. E o marido tirou o anel e colocou na mesa do pastor. Quando ele colocou o anel na mesa do pastor, o pastor levantou e falou assim: aqui no meu gabinete vocês não vão encerrar seu casamento não, porque vocês não começaram aqui. Vocês destruíram isso sozinhos. Tratem de reconstruir. Salmista escreveu: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se faltar tudo na casa, mas perseverarem a presença de Deus, do nada Ele pode chamar tudo à existência. Pastor, eu não amo mais meu marido. Deus é especialista em ressuscitar sentimentos. Pastor, eu não gosto mais da minha mulher. Deus é especialista em ressuscitar coisas mortas. Ele ressuscitou o próprio filho dele. O problema é que você não quer. E quando eu não quero, Deus não atua. E aí o pecado é seu. Sua família. Se a família é um projeto de Deus e existe para a sua glória, qual é a resposta que daremos às pessoas que frequentemente perguntam: por que famílias de pessoas boas fracassam? Deixa eu te falar, porque não são boas. Esse boas é um padrão humano, porque boa no padrão de Deus é um bom que é capaz de fazer até sacrifício. O amor ágape é um amor sacrificial. Por isso que eu falei hoje de manhã que a gente conhece muito a Bíblia e a gente sabe muitos versículos, mas na hora de colocar em prática a gente faz tudo que todo mundo faz. É bobagem estar dentro da igreja para isso. Por isso que Paulo falou: quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo. E tudo não tem adjetivo, tudo é tudo. É muito sério isso. Porque bons casamentos terminam em divórcio. Como prevenir o adoecimento do relacionamento familiar? Quais são os sintomas que revelam que a família está doente? Aí a gente começa a crescer, tem muitas coisas. Quais são os sintomas de uma família que a gente entende que precisa de cura? Na parábola do filho pródigo, considerando uma família de 3 homens,
Jesus desenhou uma família que precisa de libertação, de cura, de reconstrução. Apesar de ser um pai que todo filho gostaria de ter, a sua família estava doente. O pai era bom, mas um filho complicado, birrento, e o outro sonhador, né? Desonroso. Se a gente parar para pensar, tem muitas coisas, mas eu vou logo delinear com você aqui, para a gente não gastar muito tempo, é que quando a família precisa de reconstrução, ela dá alguns sinais. Quando a família precisa de cura, primeiro, é quando em nosso coração há uma desvalorização daquilo que ontem era precioso e de muito valor. Pensa num pai que ralou, trabalhou muito para chegar esse momento desse camarada ter uma herança. A Bíblia não fala que o pai dele herdou isso de alguém. A Bíblia diz que ele quer a herança. E para alguém ter uma herança, ralou-se muito, trabalhou-se muito para ter um recurso, para alguém chegar agora e dizer: me dá a minha parte que eu estou indo. Uma família precisa de cura quando os participantes dessa família começam a desvalorizar aquilo que no passado tinha muito valor. Como você começou seu casamento, você lembra? Magrinho, tinha cabelo, usava um perfumezinho ruim porque não tinha dinheiro, andava de bike porque não tinha nenhuma moto para andar. Aí vai construindo, vai começando a fazer muitas coisas e tal. Daqui a pouco, né, a coisa prospera e tal. De repente, do nada, por causa de uma briga ou outra, um olha para o outro, você vai embora, quer me separar. E a história? Como a gente começou? Como foi? Esse tipo de situação, você acha que Deus vai aceitar? Sabe, na verdade, quando a gente usurpa essas coisas de alguém, somos nós mesmos que estamos precisando de libertação e cura. Se eu me separo da minha mulher, o problema sou eu tenho que ver o que eu tenho comigo. Porque se eu estou destruindo a minha casa, a minha família, como um filho, porque eu resolvi pegar o dinheiro que nem era meu, para poder sair e gastar absolutamente, eu que sou um doente da cabeça. Essa é a grande verdade desse cara. Nós temos que aprender, irmãos, construir na nossa casa o princípio da honra. Preguei sobre isso aqui há um tempo atrás. Por isso que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, né? O princípio da honra precisa estar estabelecido dentro da sua casa. E começa quando? Começa quando nossos filhos estão pequenininhos. Marido honra a mulher, mulher honra o marido, filho honra pai, pai honra filho. E a gente vai criando aquela cultura. Essa família dá vontade de sair dentro dela não. Ou se sair, dá sempre vontade de voltar. Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. A nossa casa, o ambiente que eu crio na minha casa, minha mulher tem vontade de voltar? Meu marido tem vontade de voltar? Ou, como o pastor falou, dá vontade de ficar mais no bar do que voltar para casa? Então a primeira questão com uma família que precisa de cura é quando a gente, em nosso coração, desvaloriza aquilo que ontem era precioso e de muito valor. O pai se tornou descartável, o lar perde a importância, o irmão se torna dispensável. É tão estranho isso, sabe por quê? Porque quando eu lembro da minha história, na minha infância, brincando com meu irmão, eu fico me perguntando como que alguém chega ao ponto de tentar descartar aquilo que foi construído a longo prazo.
É tão estranho isso, sabe? E é por isso que as pessoas se autodestroem. Nós somos muito egoístas, doentes. O filho pródigo vendeu barato tudo isso. O pai, o irmão, o lar. Tem gente vendendo muito barato sua família. Tem gente desconsiderando gente que padeceu para ele chegar a algum lugar. Você acha que essa pessoa prospera? Não prospera não. Não prospera não. Aprenda a honrar. Sabe o que eu falo sempre? Agradeça o seu marido que casou com você, podia ter deixado você ficar encalhada. Sabe o que eu já vi? E vice-versa, tá? Não estou atacando só as mulheres não. Agradeça a sua mulher, porque você poderia estar aí perdido pela vida, um cachaço perdido pelos cantos. Sua mulher te trouxe para a igreja. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Está repreendido todo o espírito de Alzheimer. Filho pródigo vendeu barato tudo isso, o pai, o irmão, o lar. Eis a razão porque o divórcio é a apostasia do amor, porque é a rejeição daquele ou daquela que um dia foi apaixonadamente desejado, desejada. Eu fiquei no hospital no interior da Paraíba, vendo a minha mulher tendo um parto de uma criança que nasceria morto, porque não cresceu, não desenvolveu, o coraçãozinho parou, e eu vi a minha mulher lá em cima daquela cama sofrendo, e aquela noite foi a pior noite da minha vida. Como que eu posso jogar isso para trás? Como que eu posso esquecer disso? Esse miserável esqueceu de um pai que pagou um preço para ele ter herança. Ainda bem que Deus não trata a gente como a gente gostaria de tratar, né? Que a minha vontade é pegar esse filho pródigo e dar uma surra nele de gurumbumba, deixar ele lanhado no chão, não é assim que falava antigamente? Você aprender, seu miserável. Mas aí a gente vai ver a história e ver que não acontece desse jeito, porque Deus não trata a gente como a gente trataria. Eis a razão que eu preciso sempre estar fazendo um autoexame para conferir se o que tinha muito valor para mim ontem continua tendo o mesmo sentido e o mesmo valor hoje. Ei, para pensar isso hoje. Porque esse mundo está corrompendo a gente de uma tal maneira. E nós que somos pais de adolescentes, a gente às vezes fica muito triste com você, adolescente, porque você não sabe nada da vida, mas você acha que sabe mais do que a gente. Não tem noção dos riscos e acha que nós somos retrógrados só porque a gente diz assim: no meu tempo. Deixa eu te falar, o tempo muda, mas o diabo é o mesmo. O tempo muda, mas a dor é a mesma. O tempo muda, mas a estratégia de destruição não muda. Honra seu pai e a sua mãe, e a Bíblia diz que você prospera, jovem. E aqui esse cara desonrou o pai, desonrou o irmão. Segundo lugar, quando é que uma família precisa de cura? Primeiro foi o quê? Quando eu passo a desconsiderar aquilo que antes tinha para mim muito valor. Dá vontade de ficar só nesse termo aqui, que tem muita coisa para falar. Mas vamos para o segundo. Segundo é quando uma família precisa de cura. É quando o desejo de ir embora é maior do que o desejo de ficar, mesmo sem ter uma motivação convincente. Tem coisas que não vale a pena mudar não, irmão.
Tem uma prédica sobre jogo de futebol, que quando o time está vencendo, time que está ganhando não se mexe. Se está ganhando, deixa o time, que eles estão entrosados. Está ganhando, está vencendo, deixa o time. Você pode tirar uma peça e desentoar tudo, aquilo que está dando certo, continua. Melhora até, dê mais robustez a isso que você está fazendo para poder, mas não muda. Quando o desejo de ir embora é maior do que o desejo de ficar, sem um motivo aparente, o que o filho pródigo tinha? Nada. Ele tinha na cabeça apenas um desejo que nem ele mesmo sabia. Tem que tomar cuidado com isso. Tem pessoas que vivem um devaneio sem precedente. Você encontra com um cara, você encontra com a mulher, e ele está sempre te contando de um projeto. Meu projeto é isso. Aí passa um tempo, depois ele vai, quebra a cara daquele projeto, volta. Daqui a pouco ele tem outro projeto. Agora eu tenho um projeto que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou comprar isso, vou fazer aquilo, não sei o quê, papapá. Aí depois você encontra com ele, ele já desistiu daquele projeto. É um cara que só vive com projeto na cabeça, e nada é conclusivo. Sabe o que é isso? Sonhador. Marido. Mulher não se sente segura do lado de um homem sonhador, cara. Mulher, num casamento, ela tem que sentir firmeza, segurança no seu comportamento e nos seus projetos. Para de sonhar. Viva uma vida concreta. Esse camarada vivia sonhando e não tinha razão de ser. Ele tinha um campo, ele tinha um novilho, ele tinha casa, ele tinha amigos, ele tinha empregados, ele tinha acesso até a boa música. E ele achava que não tinha nada. Ele tinha proteção, ele tinha conforto, ele tinha amor, ele tinha segurança, ele tinha perdão, ele tinha festa, tinha mesa farta, ele tinha carinho. Por que será que esse cara largou isso tudo? Meu irmão, começa uma faculdade e termina em nome de Jesus. Começa o curso e termina em nome de Jesus. Você tem que provar para você mesmo que você tem que chegar a algum lugar. Construa alguma coisa em nome de Jesus. Você precisa disso. Não sei para quem Deus está falando isso, mas eu vou falando. Porque esse camarada aqui, ele não... Já pensou a mulher junto com ele? Aí ia ser nômade. Hoje nós vamos botar uma barraca ali, aí depois nós vamos botar uma tenda aqui, né, Lúcia? Depois nós vamos morar ali, vamos morar acolá. Eu tenho um amigo que morou em tanta cidade que ele nem lembra mais a cidade que ele tem, dos nomes onde ele morou. Porque é esse sonhador. Mulher, não segue homem sonhador e inconstante. O cara pode ganhar pouco, mas é pouco certo, é um pouco seguro, é um pouco que o cara não vai fazer besteira. Ele tinha proteção, conforto, amor, segurança, perdão, festa, mesa farta, carinho. Por que ele saiu? Por que ele não foi embora? Por que ele foi embora? E por que tantos vão embora sem um motivo certo? A Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quando Jesus disse vigiai, era para vigiar o coração. Nada é tão perigoso como o nosso próprio coração. Filho pródigo foi traído pelo próprio coração,
pelos seus devaneios. Sansão foi traído pelo seu coração. Davi foi traído pelo seu coração. Está escrito em Provérbios 4:23. Sobretudo que se deve guardar completa, porque dele procedem. Bora, crente. Quem não souber perdeu a salvação agora. Procedem as fontes da vida. Ou seja, o nascedouro de tudo. O nascedouro de tudo é o coração. Terceiro, quando é que uma família precisa de cura? Quando começamos a desejar a morte do outro. Mas aonde aconteceu isso? O irmão, eu acho que o irmão estava mais feliz se o pródigo não voltasse. Porque ele falou assim: eu nunca tive nada aqui. O senhor nunca me deu nada. Não tem direito a nada. Aí o pai dá uma lapada nele e diz: filho, tudo que eu tenho é seu. Tem gente que não vibra com a vitória dos outros. E eu falei isso aqui pregando esses dias. Compartilha muito sua vida com as pessoas não, sabe por quê? Tem gente que não vai vibrar com a sua vitória não. O verdadeiro amigo vibra com a vitória e te ajuda nas derrotas. Mas tem gente que não vibra com a nossa vitória. Por incrível que pareça, no nosso meio também tem disso. Tem mulher, tem marido que não vibra com a vitória do outro. Que desgraça, né? Mas é verdade. Fica torcendo para dar errado. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Quando uma família precisa de cura, é quando começamos a desejar a morte do outro. O texto é, verso 12: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens, porque herança só se dá quando alguém morre. Pedir a herança antes da morte do pai era desejar que ele morresse. Escuta, pega essa frase. A dor que muitas vezes nós carregamos pode nos impulsionar a nos destruir ou desejar a destruição dos outros. A dor está na gente. Sabe aquela história do cara que estava dormindo e botaram cocô no bigode dele? Quando ele acordou, ele sentiu um cheiro de cocô. E ele falou: o quarto tem cocô. E ele saiu do quarto, Zilma quase morre quando eu falo isso. Aí foi para a sala, chegou na sala, essa sala também tem cocô. E aí ele foi e abriu a janela, e quando ele abriu a janela, ele falou: o mundo está cagado. Quando o problema está em nós, os outros são os causadores. Quando o problema somos nós, ninguém é suficiente para atender as nossas demandas. E essa é a palavra. Começamos a desejar a morte do outro. Quantos maridos, esposas, filhos e pais vivem pensando e até dizendo: que bom se ele ou se ela morresse, pelo menos desocuparia o espaço. Há pessoas que até... Não, isso aqui não é possível. Há pessoas que até oram para outra pessoa morrer, não. A pessoa orar para outra pessoa morrer, ainda está endemoniada, só pode, né? Quarto, quando a família precisa de cura, quando dentro da família a festa do outro incomoda. Mesma coisa, né? Não torce pela vitória do outro. A Bíblia diz no verso 28, ele se indignou e não queria entrar na festa. Ele viu a festa acontecendo, a história foi porque o irmão tinha voltado, o irmão que já estava tido dado como morto, voltou, a festa acontecendo, só porque matou o bezerro.
ou porque a festa estava acontecendo em prol, ele disse que ele não entraria. No coração do irmão mais velho havia 4 fortalezas que precisam ser derrubadas na família. Primeiro, a fortaleza da inveja. Eu falei aqui já também que inveja, quando a gente sente inveja do outro, é porque a gente quer estar no lugar do outro. E se a gente está no lugar do outro, aquela pessoa precisa morrer. É a mesma coisa que assassinato, desejar a morte. A inveja não deixa entrar na festa onde eu não sou o centro das atenções. A inveja é o mal de muitos líderes que não aceitam o sucesso na vida do outro. Há pessoas que só valorizam a festa que ela promove ou que promovem para ela. Tem gente que é assim. A inveja nos leva a amar o irmão quando mesmo está na pior, mas passamos a odiá-lo quando ele está celebrando uma grande vitória. Olha que contraditório, né? Há pessoas que são capazes de chorar com os que choram, mas não são capazes de se alegrar com aqueles que se alegram. Fica fora desse povo, tá? Não seja esse tipo de gente. A inveja, tem a história da cobra, né? O vagalume voando para cá, voando para lá, voando para cá, voando para lá, e a cobra vigiando o vagalume, e daqui a pouco cercou o vagalume e tchau! Engoliu o vagalume. E lá no ventre do vagalume, não sei como que ele conversou com ela, ele perguntou: por que você me comeu? Ela falou assim: porque o seu brilho me incomoda. Sabe quando é que o brilho de uma outra pessoa incomoda a gente? Quando a gente é incompetente. Quando a gente é incompetente, o brilho de outra pessoa incomoda a gente. A inveja pode nos levar a investir contra a festa do outro. A inveja sempre diz: se fosse eu, seria muito melhor. Não sabe fazer direito. Inveja é assim. Se eu estivesse fazendo isso, muito melhor. Tem competência. Normalmente quando dá a essa pessoa para ela fazer uma coisa, ela não faz direito. Ou então faz bem, mas arranja uma guerra com todo mundo que é melhor não fazer. Eu dei uma festa para 2 mulheres organizar lá na segunda igreja. Agora eu posso falar, graças a Deus. Mas elas brigaram tanto, que chegou no final eu já estava querendo cancelar a danada da festa. E eu falo aqui sempre que a gente vai organizar alguma coisa: nosso negócio não é processo, são pessoas. Se for para fazer qualquer tipo de coisa para as pessoas saírem feridas do negócio, não faz nada, porque não vale a pena, mas vale o coração das pessoas. A inveja deforma. Ela pode fazer um querubim ungido se tornar um anjo caído, depois vir a ser chamado de demônio, porque foi isso que aconteceu com Lúcifer. Por fim, a inveja não deixa o invejoso participar da festa que Deus tem patrocinado, porque a inveja é coisa do inferno. Segundo lugar, quando dentro da família a festa do outro incomoda, a fortaleza da inveja é um empecilho. No segundo lugar, a fortaleza da vingança. Eita, esse negócio é complicado. O grande problema do irmão mais velho da parábola era a sua dificuldade em perdoar. Quem tem dificuldade para perdoar, irmão, é um cavalo emocional, porque ele vive carregando no coração muita gente, porque ele vai pegando pessoas com raiva, com ódio, com aquilo que fez de mal para ele, vai enchendo o coração dele, e na hora de adorar a Deus, ele não consegue adorar a Deus, porque está com o coração transbordando de ódio, de mágoa, de ressentimento.
E aí a gente precisa entender isso. A vingança acontece porque ele não concordou com o perdão do pai para o irmão. Na sua opinião, aquela era uma oportunidade para o pai se vingar do irmão, maltratar o irmão, fazer alguma coisa contra o irmão, cobrasse o irmão. Ele não estava disposto a perdoar. Para ele, aquele que afrontou o pai e saiu de casa, já não merecia ser considerado seu irmão. Por isso ele disse, aquele seu filho, tipo, não é meu irmão, é só seu filho, porque eu já descartei ele há muito tempo. Quem não perdoa sempre fica para o lado de fora da festa. Faz da vida um funeral que nunca acaba. Um dia, um pastor me disse assim, eu fui numa determinada casa, e quando eu me encontrei com uma certa pessoa, anos e anos depois, eu acabei descobrindo que eu ainda tinha um certo ressentimento com ela. Deixa eu te falar uma coisa, não deixa essas coisas perdurarem no seu coração não, porque um construtor de família, ele não deixa no coração mágoas prevalecerem. Pastor, como que eu faço? A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Hoje à noite, antes da meia-noite, você resolve isso, pega aquela pessoa que está no seu coração e fala assim, Senhor, me machucou, me feriu, me abandonou, fez, e eu estou entregando para o Senhor, porque eu não quero no meu coração. O meu coração precisa estar livre. O meu coração não é lixeira, o meu coração é um altar. E Deus, Espírito Santo, não habita no coração de gente que está cheio de lixo. Não habita. Não é do seu feitio. Por fim, quando a gente vai deixando o coração ficar assim, o que surge logo depois? Amargura. Quem não perdoa faz do coração um poço de amargura. E aí, não tem como você conviver com uma pessoa amargurada, porque a pessoa amargurada, ela não tem prazer em nada, ela reclama de tudo, ela é malfazeja, ela é indesejável, ela é briguenta, ela é raiventa, ela é um monte de enta aí que você lembrar. Porque o coração dela está cheio de amargura. Amargura é como se fosse fel, veneno. E esse tipo de pessoa, ela não consegue amar ninguém, sabia? Na verdade, ela chega em frente ao espelho, olha para ela mesmo, se bobear, ela detesta a própria imagem. Difícil lidar com essa pessoa. Pessoas amarguradas são tóxicas. Pessoas amarguradas passam a vida reclamando. Pessoas amarguradas são mal-humoradas. Pessoas amarguradas não conseguem enxergar aquilo que tem. Eu acho que Eva era um cadinho amargurado. Sabe por quê? Porque no jardim tinha muitas árvores. Não sei o que Lúcifer falou para ela, mas eu sei que aquilo que nós lemos deu a entender que o coração dela foi incendiado ao ponto dela não ver que tinha muitas outras opções de árvores daquele lugar, e ela escolheu exatamente aquele que não podia. Birrenta. A gente fala e a pessoa vai lá e faz, desobediente. Quando é filho, o que a gente faz? Corrija os seus filhos, por favor. Não espanca não, mas corrija. Dá mole para eles não, senão eles te engolem depois. Palestra futura. E quando a cura aconteceu naquela casa? Quando aquele que se perdeu se encontrou, a Bíblia diz que ele caiu em si. Aí começa a reconstrução. Então presta atenção, ele destruiu, ele pegou aquilo que não era dele, naquele momento, ele pegou, gastou absolutamente, ele aprontou com aquela família, gerou descontentamento, gerou contenda entre o mais velho e o pai, e ele criou uma celeuma terrível. Mas a Bíblia diz que em determinado momento ele caiu em si, e aí a coisa começa a ser
reconstruída. Por isso que eu falei que nós podemos ou destruir a nossa própria família, ou podemos o tempo todo, temos a oportunidade de reconstruir. E a reconstrução acontece com arrependimento, a reconstrução acontece com a volta para casa, a reconstrução acontece com o pedido de perdão, a reconstrução acontece com o coração livre, que abraça o filho e entrega aquilo que era dele de volta. A reconstrução começa a unir de novo aquele irmão que estava birrado e aquele irmão que estava perdido. A reconstrução dá valor àquele homem que a fazenda toda já devia estar falando mal dele, mas o pai traz de volta, dá honra e diz: esse é o meu filho. Ah, mas ele é meu filho. Ah, mas ele é meu filho. Ah, não acredito não. Ele é o meu filho. Amado, eu não olho para o meu filho como você olha. Eu olho para o meu filho como meu filho. Eu não olho para um filho a partir daquilo que ele faz. Eu olho para um filho a partir do que ele é. Fui eu que o criou. Foi a partir de mim que ele nasceu. Irmãos, nessa hora, a gente para pensar daquilo que nós estamos vivendo, problemas terríveis na nossa vida, ao ponto de muitas vezes vivermos descontentes, ao ponto de muitas vezes afrontar Deus, desconsiderando o Cristo que foi na cruz. Porque pensa, se o Senhor Jesus, em toda a sua palavra, traz para nós um veredito de que aquele que confia nele, aquele que anda com ele, vive uma paz que é sobrenatural, vive uma presença gloriosa, de uma possibilidade de reconstruir todos os seus relacionamentos, de haver na sua vida ressurreição para aquilo que já está morto. Porque eu e você conhecemos inúmeras pessoas que sabemos que aquela pessoa era um caos, aquela pessoa era uma perdida, aquela pessoa não tinha mais jeito para ninguém. E de repente Jesus encontra aquela pessoa encontra Jesus, e nós vemos que um cara que era usuário de crack e estava semi-morto, de repente Deus vai revitalizando, Deus vai ressuscitando, e daqui a pouco aquele homem está no altar de uma igreja pregando o evangelho, com a vida literalmente transformada. É esse Jesus. Quando esse Jesus chama a mim e a você para olhar a família como algo sobrenatural que ele criou, ele não pode entender você caminhando longe dele, fazendo da sua própria mão e do seu próprio pé um instrumento de destruição, e sim um instrumento de construção. Deus não salva o homem para ele fazer muros. Deus salva o homem para ele ser um construtor de pontes, para que ele possa agregar valor, para que ele possa construir algo na vida de alguém. E eu preciso entender isso, e para entender isso eu preciso ter esse Espírito de Deus vivendo em mim. Eu preciso ter a nobreza do Espírito Santo de Deus em mim, para saber que eu posso amar uma mulher apesar dela, para saber que eu posso amar um homem apesar dele, para saber que eu posso amar um inimigo, que a Bíblia diz, se ele tiver fome, é para dar de comer. É diferenciado totalmente daquilo que nós entendemos como seres humanos. E você só pode viver isso quando você está mergulhado nesse relacionamento profundo com Deus. Quando eu estou mergulhado num relacionamento profundo com Deus, eu não posso viver menos do que aquilo que Deus já estipulou que eu posso alcançar. Deus estabeleceu patamares para os seres humanos alcançar, que você não pode viver menos do que isso, porque é um direito seu. Como está a sua casa? Como está a sua família? Como estão seus relacionamentos? Deixa eu te falar, sabe por que está assim? Porque você deixou Deus de lado. Você deixou a palavra de Deus de lado. Você construiu em cima dos seus próprios
valores. E quando nós construímos o nosso próprio valor humano, sempre será frágil demais, porque a gente alterna nos nossos valores. Mas quando nós construímos na base que é a palavra de Deus, a Bíblia diz: põe em prática a minha palavra, e é como construir uma casa sobre a rocha. E a Bíblia fala: virão tempos ruins, tempestades, ventos, darão contra aquela casa, soprarão, socarão ela, virão contra ela, não cai. Por quê? Porque ela está firmada em quem dá garantia. Quem dá garantia é Jesus. Ele criou todas as coisas, e Ele quer criar novamente um vínculo com você, ao nível de te levar a patamares mais elevados, para você parar de confiar em você, porque você foi um idólatra até hoje, de si mesmo. E aí a vida se torna um caos e pesada. Esse filho pródigo ou o irmão dele, todos dois estão dissuadidos da verdade de Deus, de uma construção de família saudável, que deu ruim para eles dois. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que quem se arrependeu foi o pródigo. Quem se arrependeu foi quem mais gastou. Quem se arrependeu foi quem mais destruiu. E não importa o nível de destruição, para Deus o que importa é o nível da reconstrução. Quando a Bíblia diz assim: caiu em si, ele falou: caraca, o que eu fiz da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Aí ele começou a se lembrar daquilo que eu já disse para você: eu tenho irmão, eu tenho casa, eu tenho cama, eu tenho roupa lavada, eu tenho todos os direitos de um filho verdadeiro, genuíno, e eu estou aqui como mendigo. Sabe, quando alguém chega a esse nível, essa pessoa reconhece o sacrifício da cruz e dá a Jesus a autonomia e a autoridade para ser o gestor da sua história. Eu quero encerrar com você, te dando essa oportunidade. Sabe por que sua família está um caos? Você escolheu viver do seu jeito. Sabe por que você pode hoje mudar? E eu comecei o sermão assim, que a gente pode com a nossa própria mão destruir, mas aquele que destrói, em Cristo Jesus, ele também pode reconstruir. Em mim não, na igreja não, mas em Cristo Jesus você pode reconstruir sim. Eu já vi casamentos serem refeitos, eu já vi homens drogados se tornarem homens de Deus, eu já vi, essa semana eu vi um testemunho de uma prostituta, ela contava os detalhes da prostituição dela, eu ouvi coisas horrorosas que eu nunca imaginava na minha vida. E hoje é uma mulher de Deus, hoje ela tem uma família. Então isso é possível quando nós caímos em si, ou em nós mesmos, e admitimos que do nosso jeito foi ruim. Mas com o Senhor, começando hoje, reconhecendo o sacrifício da cruz, eu posso começar de novo. Sabe qual é o meu maior problema com a questão do pecado? É quando eu olho para a cruz. Sabe por quê? Porque, cara, Deus mandou o filho dele ser humilhado na cruz, ser arrebentado daquele jeito. Foi exatamente para a gente não viver o caos dessa vida. Foi exatamente para a gente poder ter esperança, porque se Jesus não tivesse vindo, meu irmão, eu e você talvez nem existíssemos mais, porque a gente se autodestruiria. Eu contei uma história hoje de manhã, de um cara que fez um teste com ratos. Depois você pega o sermão e assiste. Porque a sociedade lá fora está se autodestruindo. E é no nível do que eu contei hoje de manhã. Eles não têm nada para nós, mas o reino de Deus, quando Jesus veio, que Ele morreu naquela cruz sangrando, aquele sangue vazando do lado ali, Ele estava dizendo para você: eu morro por você para que você tenha vida. Eu me deflagro totalmente aqui, eu me destruo aqui para que você tenha direito a reconstruir sempre, para que você tenha direito a ressuscitar sempre. Eu te dou essa autoridade, nem o diabo pode roubar isso de você. E quando você não atua desse jeito, quando você não aceita isso, quando você não cai em si, você está dizendo para ele assim, ó: se dane, eu não mandei você morrer na cruz. E aí é perigoso, porque além de você entrar num declive destruidor,
No final da eternidade, quando você chegar lá que você vai morrer, Jesus só vai falar para você assim: agora eu não posso fazer nada por você. Você não fez por mim, você não creu, então eu não posso fazer nada por você. Então tem duas sequências maravilhosas ou perigosas que você pode se alocar hoje, entregando sua vida para Jesus e vivendo da promessa dele na sua casa, ou continuando essa desgraça de vida que você está, que só vai levar a um lugar: a morte e destruição. Talvez não literal, mas relacional. Porque não tem coisa pior no mundo do que a gente viver com alguém que a gente não tem prazer de mais estar perto dela. Isso é morte. Agora, eu não posso sentir isso por ninguém, se Jesus veio na cruz e morreu exatamente para que não sentíssemos isso. Isso é o oposto do sentimento daquela casa, daquela família de Deus. Eu quero chamar você para fazer essa aliança com Jesus hoje. Eu sei que está tarde, mas você não tem coisa melhor para fazer hoje do que ouvir isso que eu vou dizer agora. A cruz foi por você. O livro de Isaías diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades. Sabe o que precisa acontecer? É você se jogar nisso de vez, desse relacionamento profundo com Deus, esperar nele. Sabe quando a gente bota alguma coisa mergulhada na água, que ela se encharca e fica ali? É isso que você precisa fazer hoje, mergulhar nessa água da vida que é Jesus. Porque, cara, eu era um traste de ser humano, uma porcaria que não ia dar em lugar nenhum. Talvez eu já tivesse morto no caminho que eu estava indo, até que eu entendi que aquele dia eu precisava mergulhar, e eu pulei com tudo. Não foi fácil manter o caminho, a trajetória de servir a Jesus, depois daquela vida dissoluta que eu tinha, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi aí que eu consegui construir uma família, foi aí que eu consegui ter felicidade e paz na minha vida, porque eu não tinha paz não. Eu só tinha paz quando eu bebia, e aí depois vinha ressaca e culpa. Aí eu não tinha paz, eu bebia, ressaca e culpa. Não tinha paz, eu bebia. Enquanto estava bêbado, eu estava beleza, porque aí eu vivia numa paranoia, né? O usuário de droga, ele vive numa noia, e ali naquela noia ele viaja na maionese, ele faz um mundo do jeito dele, só que é um mundo irreal. E era isso que eu vivia. E a hora que acabava aquilo, era culpa. E a culpa na minha cabeça era: Deus não te fez para isso. Deus não fez você para isso. Você tem direito a mais coisas. Caia em si. Caia em si. E eu nunca bati no peito naquele período dizendo para Jesus: por mim valeu a pena, Jesus. Por mim valeu a pena. Eu não tinha coragem de fazer isso. Mas hoje eu digo: graças a Deus, aquela cruz por mim hoje valeu a pena. Não porque eu sou pastor, é porque eu não vejo outro ritmo de vida a viver senão também crucificar os meus pecados naquela cruz. E hoje eu posso viver uma vida abundante no Senhor. Mas não é privilégio só meu, é seu também. Você precisa hoje tomar uma decisão com Jesus. Eu quero te dar a oportunidade de fazer isso. Se você está aqui hoje, afastado da igreja, ou precisa fazer isso, precisa entregar sua vida para Jesus, porque nem você mesmo se aguenta. Você está num nível de autodestruição, que você sabe que esse negócio não vai dar bom, e hoje precisa voltar. Seu casamento está em frangalhos. Tem gente aqui hoje com um casamento já por um fiozinho de cabelo. Sabe por que vocês estão vivendo isso? Por causa de Mateus 7:24. Não colocou a palavra de Deus em prática. Essa mulher não se apaixonou, esse homem não apaixonou, não conectaram, e a coisa, está diluindo, mas não acabou não. Você está aqui no lugar certo, aqui é o lugar da reconstrução. Caiam em si e peçam a Deus para unir de novo, para selar de novo.
para linkar de novo. Começa hoje, começa agora. Ora comigo, entrega a sua vida agora para Jesus. Diga lá no seu coração, feche seus olhos embaixo da sua cabeça, não olha para mim não, para você não perder as frequências. Diga: Deus, socorro, eu estou aqui hoje porque eu preciso do Senhor. E essa palavra veio ao meu encontro, e veio ao encontro de muitas atitudes que eu tenho tomado, que têm me afastado do Senhor. Mas assim como aquele pródigo caiu em si e voltou para a casa do Pai, e esse sou eu hoje. Eu preciso voltar, eu preciso reconectar minha vida, porque o que eu estou vivendo hoje não é vida, é um lixo emocional, psicológico, espiritual. A destruição é iminente. Eu não aguento mais viver esse tipo de vida. Eu não me casei para me separar, e hoje estou vivendo essa luta, mas eu sei que o Senhor pode refazer. Por isso eu quero entregar minha vida hoje, meu casamento, minha família, tudo em tuas mãos, porque eu reconheço o sacrifício da cruz foi por mim. Eu não quero viver em desobediência e nem longe do Senhor. Eu preciso viver do teu amor, porque eu sei que só o teu amor no meu coração pode rejuvenescer, ó Deus, sentimentos que foram perdidos. Aquele pródigo sou eu, e deixou de amar o pai, deixou de amar o irmão, deixou de reconhecer pessoas que pagaram um preço por ele. Eu fiz parecido. Estou abandonando pessoas que lutaram tanto comigo. Eu estou excluindo pessoas que me valorizaram tanto. Estou longe de tudo e de todos. Pai, socorro, eu preciso voltar. Me aceita de volta como filho, como filha. Em nome de Jesus, começa de novo comigo, por favor. Reescreva a minha história. Eu te peço. Eu creio que o Senhor faz, porque o Senhor é bom. Eu creio que o Senhor tem coisas maiores para mim. E eu quero hoje fazer essa aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Quero convidar você que orou comigo, entregou a sua vida para Jesus com sinceridade. Sai do seu lugar e vem para cá. Eu quero orar por você e quero consagrar sua vida no altar do Senhor, em nome de Jesus. Quando cantamos, pode vir, pode sair do seu lugar. Eu quero orar por você e quero consagrar sua vida. Pode vir, querido, em nome de Jesus. Pode vir, pode sair do seu lugar. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Vamos cantar. Tão lindo é cada momento. Pode vir, pode sair. Você orou? Entregou sua vida para Jesus? Ou precisa fazer isso hoje? Então eu quero orar por você também. Pode vir, sem constrangimento, rapidinho. Eu preciso encerrar o culto, mas não sem antes orar por você, orar pela sua vida, orar pelos seus projetos. Sai do seu lugar também, pode vir. Depois sincero com Deus, depois sincera. E Deus ouviu a sua oração, e Ele aceita, e Ele te recebe como filho, como filha. Pode vir, pode voltar hoje, venha. Está afastado da igreja, venha também. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. O seu altar, quero ir contigo mais profundo. Tem mais alguém? Pode vir. Sai do seu lugar. Tem alguém na galeria? Pode descer. Quero orar por você. Em nome de Jesus. Vem, o lugar é esse. O lugar é Jesus. Volta para Ele. Faz aliança com Ele hoje. Desfrutamos o momento. Isso, meu irmão. Pode vir, querido. Em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar. Venha. Entrega a sua vida hoje para Jesus. Venha também, pode vir. Eu dependo desse amor. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Sei que morro. Corre pra cá, aqui é o seu lugar. Aqui é a casa do Pai. Ele está de braços abertos para receber você. E Ele quer reconstruir sua história, sua vida. Não é outro senão Jesus. Venha, Ele pagou o seu preço. Ele pagou o seu preço. Não há condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Pode vir. Eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas.
transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar à mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar à mesa. O meu Pai, eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Só faltava eu perceber. Deixa eu fazer um apelo diferente. Eu nunca ouvi esse apelo, mas Deus está me incomodando para fazer. O filho que ficou em casa era filho, mas ele estava rebelde. O filho que saiu era filho, mas ele se rebelou. E quando ele caiu em si, a primeira coisa que ele fez é reconhecer o pai que tinha. Tem gente que está dentro, é filho, mas está rebelde. Quando é que alguém é filho, está dentro, está rebelde? Está vivendo uma vida longe daquilo que é o chamado de Deus, o propósito de Deus. As escolhas são as mesmas no mundo, ou similares com aquilo que o mundo faz. E Deus está chamando você hoje, que está, mas precisa realmente ser, fazer esse alinhamento com Ele hoje, e dizer para Ele: Senhor, assim, um espírito rebelde no meu coração. Eu não saí como o filho pródigo fez, mas eu estou dentro, e eu preciso voltar. E eu te peço perdão hoje, e eu quero fazer essa aliança com o Senhor. Tem alguém aqui hoje que precisa fazer isso? Foi o que Deus me falou. Então sai do seu lugar e venha para cá. Não é vergonha, pelo contrário, é reconstrução, é recomeçar de novo. Então venha, pode vir, pode sair do seu lugar. Eu quero orar por você também. Esses dois irmãos que estão aqui na frente, mais você, quem é? Pode vir para cá. Você sabe o que eu estou falando, eu não preciso entrar mais em detalhe. Tem gente que está dentro da igreja, mas está afastado de Deus. Dentro da igreja, afastado de Deus. Por quê? Porque foi se perdendo, se perdendo, se perdendo, e as suas escolhas foram de desobediência, desonra, mas tudo velado, é só com ela e Deus. E Deus falou que você está aqui hoje, e que é para eu orar por você. Pode sair do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você também. Isso, filho, pode vir. Pode vir também, pode sair do seu lugar. Venha, pode sair do seu lugar. Eu quero orar por você também. Venha pra cá, sai do seu lugar em nome de Jesus. Já chega, já deu, é hoje, começa agora. Então venha, vamos cantar mais uma vez para você vir. Pode sair do seu lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Pode vir. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou
mais alguém? Se tiver, pode vir. Este é o momento, este é um lugar para quem tem discernimento espiritual. Não era para insistir muito, mas eu sei que a luta é grande. Eu vivi 12 anos assim. 12 anos que a luta era terrível. Para voltar foi muito difícil. Se você ainda quiser voltar, venha, que é o seu lugar. Quando nós somos filhos de Deus, que a gente tenta viver longe do Pai, a gente sofre muito. A luta é tão grande e a gente não consegue conectar a nossa história, a nossa vida. É um negócio muito doentio. Sua mulher está orando por você há muitos anos. Seu marido está orando por você há muitos anos. Seus filhos estão orando por você. Quem é mais que precisa vir? Já deu para você, já deu. Chega. Porque quando a gente é de Deus e fica andando perto de Deus, sofre muito. Quando ninguém conhece, quando não conhece a Deus, está lá, ó, nas Lady Gaga da vida. Mas quando a gente conhece e fica perto de Deus, é sede perto da água. Só que enquanto não tomar uma decisão, essa água nunca satisfaz. Vai pegando só as gotinhas. Está na hora de você beber mesmo e mergulhar nesse rio de Deus. Sua hora está chegando. Daqui a pouco nós vamos todos para a glória. E você precisa partir para lá convicto de que está com Jesus. E hoje é o seu dia. Toma essa decisão agora. Alegre o coração da sua esposa, do seu marido, do seu pai. Eu me lembro da alegria da minha mãe quando eu voltei para Jesus. Meu Deus. Se oferecesse 1 milhão para ela, 10 milhões talvez, em troca de eu voltar para Jesus, ela preferiria eu voltar. É o preço. É assim também que tem gente da sua família orando por você. Não trocaria dinheiro nenhum no mundo para ver você aqui na frente entregando sua vida para Jesus. Tem mais alguém aí? Venha. Vamos orar. E enquanto estamos orando, se você estiver, pode vir. Quero receber você aqui na frente também. Consagrar a sua vida no altar do Senhor. Estenda sua mão para cá. Os irmãos estão tomando posições com Deus aqui que só eles sabem o que está acontecendo no coração. Nós só temos que orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta noite. Noite especial, quando o Senhor, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, deixa tantas coisas claras para nós, do perigo de se afastar do Pai, do perigo de tentar viver do nosso jeito, das esquisitices humanas que o coração da gente é tomado, e o preço alto que a gente paga. Todos nós recebemos uma porção, mas esses irmãos que estão aqui na frente entenderam um chamado diferenciado do Senhor, e nós queremos consagrá-los, nós queremos abençoá-los, nós queremos pedir a Deus que o Senhor cele aliança com eles. Se ainda não forem batizados com o Teu Espírito Santo, que o Senhor esteja agora batizando, escrevendo seus nomes no livro da vida, que toda maldição e toda condenação que foi estabelecida contra eles seja anulado e cancelado hoje em nome de Jesus. Que eles possam sair daqui hoje, ó Deus, desafiados a viver uma nova aliança com o Senhor e uma nova história em Cristo Jesus. Nós os recebemos como os nossos novos irmãos em Cristo, agradecidos, Senhor, porque o Senhor os ama, assim como nos ama. E te pedimos que o Senhor os coloque numa redoma santa e espiritual, onde os seus anjos estejam garantindo a sua nova trajetória de uma vida com Deus. Guarda a sua entrada e a sua saída, Pai, que eles possam receber na sua vida hoje e na sua herança as promessas benditas que estão estabelecidas sobre aqueles que são filhos de Deus.
Em nome de Jesus, nós os consagramos e os abençoamos, agradecidos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida dos irmãos.